Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? Os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que tinha preparado. Os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse ao rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, apregoe-se diante dele, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste. Faze-o assim, para que o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e a coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade. Apregou-o diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, anojado e coberto a cabeça. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Até aqui, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vemos, irmãos, que interessante. Por isso é importante lermos sempre a Bíblia, porque, veja, é um capítulo, não é? Mas é uma história, um fato, é um acontecimento de uma importância sem fim. Veja, um plano maldoso e, podemos dizer, maligno, para acabar com alguém que tinha um sentimento puro, sincero, para com o rei, para com o reinado, para com aquele lugar. Fazia ele tudo com excelentes boas intenções, de bom coração. E o Senhor nosso grande Deus, que conhece até a divisão da alma, o sentimento, o pensamento, de seja quem quer que for, já começou a ver, porque ele sonda, diz assim a palavra,
O Senhor sonda as intenções dos corações. Glória a Deus. E nós, irmãos, a quem recorreremos? Quem é o nosso socorro? Bem presente na hora da angústia. Quantas palavras já ouvimos? Quantas vezes, irmãos, numa tribuna, num púlpito ou num lugar, não é? O Senhor tomou um dos teus servos, ou quem sabe até numa oração, orando ali, sentimos a voz do Criador, não é? Porque diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, discernem bem tudo e de ninguém é discernido. Quantas e quantas vezes, que não temos nem palavra para falar na oração, quantas vezes conversando com o Senhor, calados, como aquela mulher, apenas meneando os lábios, porque, irmão judeu, naquele tempo, era um costume de orar alto, orava-se alto, ajoelhava-se, orava-se falando alto, e ali estava o sacerdote, não é? Ouvindo a oração, e depois, julgando o caso, tentando aconselhar, procurando solucionar aquele problema que ouviu. E ela não falava nada, não falava nada. Quando terminou a oração, o sacerdote ainda falou para a mulher: a essa hora do dia estás cheia de mosto, quer dizer, bebida forte. Veja que a palavra diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo o Senhor vos exalte. Eu, irmãos, há 50 anos atrás, quando obedeci ao Senhor aqui na congregação do Brás, eu morava em São Bernardo, e lá nós tínhamos o nosso irmão Clarindo Cortez, inesquecível para mim, que na boca dele, sempre o Senhor dava a palavra e dizia: quem se humilha, Deus exalta. Glória a Deus. Então, há momentos, sabe, irmãos, que nós temos que nos humilhar, voltar um pouquinho atrás, nos humilhar perante o Senhor. Lembra daquela mulher que insistia com o Senhor, ao ponto do Senhor dizer para ela: não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Veja, qual foi a resposta dela? Qual foi a resposta dela? Com humilhação: mas Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Santo é o Senhor. Irmão, irmã, humilha, peça perdão, volte atrás. Se de repente você não entendeu bem aquele questionamento e julgou com uma certa antecedência, depois no fim você viu que não era bem assim, agora o que é que eu vou fazer? Vai esperar a Santa Ceia? Não se trata de Santa Ceia. Trata-se de uma boa fé, de uma comunhão. Comunhão quer dizer comum união. Seja o que foi, uma palavra mais alta. Não esqueceu, né? A palavra dura suscita ira, e a palavra branda desvia o furor. Aleluia. Baixo, calma. Fala. A pessoa falou alto, fala mais baixo. Alto, mais baixo. Alto, mais baixo. Até o momento que você fica olhando assim. Pronto. Deixa que o Senhor levante e aplaca a tempestade. Deixa que o Senhor entra e desvia o furor. Deixa que o Senhor entra e toma as providências. Ai daquele que tocar num dos pequenininhos do Senhor, dizia o Senhor, tocará na menina dos meus olhos. Irmã, irmão, você é protegido por Deus. Arme o que quiser armar, a armadilha, a arapuca, seja o nome que derem. Irmãos, motinam aqui, motinam ali, falam aqui, falam ali. Entra no quarto, no lugar escondido, armando ciladas contra ti. Diz o hino: toda arma contra ti prosperar não poderá. Aleluia. Quando o inimigo
vos tentar, Cristo te defenderá. Cristo te defenderá. Aleluia. Põe, irmãos, a confiança nas mãos do Todo-Poderoso, e Ele tudo fará. Mardoqueu fez tudo na boa intenção, querendo ajudar o reinado. Quer ver uma coisa bonita aqui? Olha, eu vou só ler para os irmãos, é pequenininho, no livro de Esther mesmo, no último capítulo. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra, estava administrando, e sobre as ilhas do mar, todas as obras do seu poder, do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu. E quem o rei engrandeceu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Atenção. Por quê? O judeu Mardoqueu foi o segundo depois, igual José, não é? O segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos. Que coisa bonita! Como é bom amarmos uns aos outros, não é, irmão? Como é bom olhar um irmão para o outro irmão e falar: eu amo você, meu irmão. Respeitosamente as irmãs: eu amo a senhora, minha irmã. Procurando o bem, ó, veja que bonito. Agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando, aqui está o segredo, hein? Atenção, Brasil, mundo, trabalhando pela prosperidade de toda esta nação eleita. Aleluia! Irmão, trabalhemos em benefício da prosperidade desta nação eleita, irmão. Alguém vem falar: eu ouvi dizer que, falaram que, disseram que. Não, irmão, o Senhor falou comigo na palavra nesta tarde. E se for amanhã, o Senhor falou comigo na palavra ontem à tarde. E se for depois de amanhã, foi ontem que o Senhor falou que nós temos que trabalhar em benefício da prosperidade desta obra. Mas eu ouvi falar, eu ouvi dizer, eu no computador, isso, aquilo. Mas o Senhor falou face a face comigo pela sua palavra. E aqui foi Mardoqueu. Naquele tempo foi Mardoqueu. Hoje é Ana, Maria, é Esther, é Ruth, é Alzira, é João, é Antônio, é Manuel. Venham todos, vós que estáis cansados e oprimidos, o Senhor nos aliviará, cortará todos os laços, e ai daquele que criar astúcias contra nós. Não vai encontrar a nossa força, porque ela pode ser pequena, nossa força física. Não vai encontrar muita gente do nosso lado, porque nós procuramos não amotinar, não é? E não juntar amigos para guerras físicas. Não é esse o nosso sentimento. Não é esse o sentimento. O nosso sentimento é de ovelha. Temos, irmãos, somos ovelhas, e temos um pastor que vela pelo seu povo, que cuida de nós. Olha, você que está vindo aqui, não é a primeira nem segunda vez, não é? Você também, e você também. Pode perguntar para o Senhor, pergunta para Ele. Nas suas orações, pede para Ele. E você tem todo o direito de vir congregar outras vezes. Não se apavore. Não vá correndo e sendo mergulhando em batismos, em águas. Não, calma. Pergunte para o Senhor. Converse com Ele. Quem sabe o Senhor poderá fazer contigo o que fez com muitos que estão aqui. E aí também. Quem sabe o Senhor te cele com a promessa do Espírito Santo, até sem batizar mesmo.
Comigo aconteceu isso, irmãos. Eu era mocinho ainda, tocava aqui no braço, junto com mais alguns santos homens, que hoje alguns são até anciães. E eu estava fazendo faculdade esse tempo, tinha 20 anos. E num lugar bem assim inadequado, era 7h30 mais ou menos, 7h45, não é? Eu sentia o desejo, como moço ainda, de ir naquele lugar para orar. E aquela noite, dobrei meu joelho, houve uma visitação quando falava: Senhor, na tua casa o teu povo agora estão ajoelhados, e eu estou estudando aqui, o Senhor conhece a minha sinceridade, e assim, daqui a pouquinho, a língua enrolou. Eu nem sabia o que era aquilo. Fui conversar com os irmãos, que eu não sou filho de pais crentes. Meu irmão era padre, mas eu não sou filho de pais crentes. Mas então, queridos, fui perguntar para os irmãos que me deram testemunho. Eles começaram a chorar. Eu falei: deve ser alguma coisa ruim. Eles estão chorando? Por que vocês estão chorando? Não, Deus te selou com a promessa do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vai aos pés do Senhor, Santa Igreja de Deus. Deus quer falar contigo. Deus manda falar para você agora. Aleluia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero conversar com você. Temos muita coisa a conversar. Não te apresse diante do rei, porque como aconteceu aqui nesse reinado, ele perdeu o sono e foi ali na livraria, na biblioteca, pegou exatamente aquele livro que falava: Rei, alguém te defendeu, alguém te ajudou, alguém ajudou o seu reinado. Glória ao Senhor. No outro dia, irmãos, ele já chegou, chamou todos eles e falou: o que é que fizeram para esse homem aqui? Alguém disse: nada. Não, chama ele aqui, porque tinha um plano diabólico lá fora, mas dentro tinha um plano divino. Irmão, irmã, você chora, você implora, você leva pedradas, você é esquecido, parece que ninguém vê o que você faz. Não. O Rei desta graça, o Rei do céu, bendito é o Senhor, está falando contigo. Não me esqueci de ti, Mardoqueu. Te exaltarei na presença de todos os demônios. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. A vitória será daquele que quer o benefício e o progresso desta obra. Deus seja louvado. Unidos vamos agradecer a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Nosso eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, voltamos de joelhos na tua presença para te render-te graça por essa preparação gloriosa de estarmos na tua casa nesta tarde, Senhor, presencial, online, e sentindo a tua presença dentro do nosso coração. Te damos graça pelo bom e santo andamento e muito mais pelo conselho da tua palavra. A palavra da exaltação chegou na nossa vida nesta tarde. Sairemos daqui, estaremos com ela todos os dias da nossa vida, e o nosso adversário ficará debaixo dos nossos pés. Graça a tua igreja nesta tarde te dá por tudo, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus, eterno para sempre. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aí aleluia, Jesus. Santo, glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos cantar um hino. 210. 2, 1, 0. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejam justificados quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aqui, irmãos, este salmo é uma descrição e uma confissão de pecado que Davi fez quando seus olhos foram abertos pelo delito e pecado que havia cometido. O profeta Natã, enviado por Deus, veio a ele, depois que esteve em Batseba, veio a ele e pela boca de Deus manifestou-lhe o pecado que havia cometido. E ele, ouvindo então a condenação que Deus fazia pelos atos que havia cometido, ele aqui vem ao Senhor confessar o seu pecado e rogar de Deus o perdão, para que pudesse alcançar condição de continuar diante do Senhor. Isso aqui fica um exemplo, irmãos, de humildade que todos devem ter. Primeiro, porque ninguém é perfeito e não cometa erros, que são pecados, porque o pecado nada mais é do que a transgressão de uma dada ordem que a pessoa tem. Transgredindo, pecou, desobedeceu aquilo que ouviu. Assim é o pecado. Pecado, ele deve ser desfeito. Não existe maneira de desfazer erros, pecados e transgressões, se não ser pela confissão que se faz a Deus e humildemente confessar o seu erro, não é? E pedir misericórdia e perdão, porque o Senhor Deus, Ele é perdoador e é misericordioso. E ficou aqui este exemplo, irmãos. Ele caiu num grande pecado, cometeu um erro gravíssimo, mas depois então o Senhor lhe cobrou, ele teve que pagar a dívida que ele cometeu.
E ele pagou com seu sofrimento. Aqui ele faz uma pequena descrição do que pagou, que Deus lhe cobrou. E Davi, o único recurso dele era ir a Deus, não tinha intercessor, era direto pedir misericórdia a Deus e rogar o perdão. Mas era um homem amado por Deus. E por essa razão, o Senhor lhe cobrou a sua dívida e depois lhe perdoou. E ele fez essas confissões que nós ouvimos, pedindo ao Senhor que lhe desse graça de alcançar a alegria pela salvação do Senhor. Que o Senhor não retirasse dele o Espírito Santo. Que o Senhor tivesse piedade dele, fazendo voltar a alegria que ele antes tinha e agora não tinha mais. E prometia ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor e aos pecadores também, e eles haveriam de se converter. Pedia para o Senhor livrá-lo agora de crimes de sangue, para que o Senhor fizesse manifestar nele a justiça. A nossa condição hoje, irmãos, primeiro, que os nossos pecados, a condenação nossa e a nossa culpa foram pagos pelo Senhor Jesus. Ele pagou por todos nós os pecados, Ele retirou de nós a nossa culpa, levando sobre Ele na cruz do Calvário. E nós agora diante de Deus já não temos mais a culpa daquele pecado original. E agora na graça do Filho de Deus, nós temos um intercessor, ou seja, alguém entre Deus e a nós, alguém que conheceu a fragilidade humana, que conheceu as dores do ser humano, as aflições, os problemas que o homem, a mulher sentem. Ele conheceu porque ele esteve, ele viveu nesta condição. E ele agora então, na perfeição que ele é, o Filho de Deus, ele está à direita de Deus para dar a intercessão a nós, isto é, buscar o favor que nós pedimos a Deus em seu nome. De modo, irmãos, que o que somos ensinados é para que nós, quando percebermos que falhamos diante de Deus, que cometemos alguma coisa não agradável ao Senhor, não é esquecer, não é procurar guardar aquilo e nunca mais pensar, não. Aquilo deve ser desfeito, aquilo deve ser resgatado do nosso estado original, que perdemos agora por aquele mal que nós fizemos. De que maneira? Indo a Deus em nome do Senhor Jesus, porque Ele nos representa a Deus na nossa fragilidade. De modo, irmãos, que o Senhor ama a verdade no íntimo. O que quer dizer isto? Ele não ama a verdade que sai simplesmente da nossa boca. Ele ama a verdade que está dentro do nosso ser, do nosso cérebro, que nós sabemos o que é verdade e o que não é. A nossa boca pode dizer uma coisa e nós aqui dentro do nosso cérebro, da nossa consciência, sabemos que a coisa é outra, que é diferente. Mas por defesa ou por quaisquer interesses, nós mudamos e não falamos realmente aquilo que é. Então isto é um pecado chamado pecado da mentira, que Deus não aceita, porque o mentiroso não entra no reino dos céus. Mas como é que nós vamos nos libertar disto e estarmos diante de Deus livres? Agora nós temos a intercessão do Senhor Jesus. E como é que nós conseguimos chegar a Ele? Agora nós temos uma linha direta com Ele. Nós temos um contato direto com Ele, porque o Espírito dele agora habita em nós. Então, através do Espírito dele que está em nós, nós confessamos arrependidos do erro que nós fizemos e aguardamos dele a misericórdia e o perdão. E ele não nega misericórdia e perdão àqueles que com coração sincero, cuja verdade não seja só da boca, mas no íntimo, ele ouve, ele atende, ele perdoa, irmãos. Mas qual é então a vantagem disto? Só para ser perdoado? Não.
É claro, irmãos, que nós estamos falando aqui em 1 minuto essa história toda, mas depende de desenvolver na vida do que erra um trabalho, procurar o Senhor até encontrá-lo. É a mesma coisa que a pessoa querer telefonar e não tiver linha. Não adianta discar o número da pessoa que você quer falar se ele estiver desligado, ou se você não tem linha, se você não tem contato, se você não tem sinal aqui para você poder se contactar. Você pode discar o número certinho e falar, ninguém ouve, e você não ouve a outra pessoa porque a tua fala não chega a ela. Então, primeira coisa, preciso achar um lugar que eu tenha linha, que eu tenha contato, porque eu preciso falar com esta pessoa, preciso falar com aquela pessoa. Não é assim, irmãos? Procure primeiro o contato com o Senhor. Procurando o contato humildemente, Ele conhece que você está procurando para buscar perdão, para reconhecer o teu erro. Ele abre uma linha especial para você e te ouve. E você pede perdão, confessa o teu erro, Ele resgata outra vez o contato com a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Mas o trabalho do nosso adversário, irmãos, é fino, e ele é sábio, porque ele, sabendo que consegue interromper a nossa ligação com os céus, com Deus, ele trabalha nisso primeiro. A primeira coisa que eu preciso fazer é cortar a ligação dela, cortar a ligação dele com Deus, porque aí eu consigo vencê-lo. Ele não tem mais força, ele não tem mais virtude, então eu ponho o pecado na frente dele, ele não aguenta, ele cai. Ela não tem força, ela cai. Então o Senhor manda a palavra, primeiro, resgatar a nossa ligação, a nossa comunhão com Deus, irmão. Bendito seja o Senhor. Uma vez resgatada a nossa comunhão com Deus, não é somente para alcançar os favores de Deus, libertações, atendimento às nossas necessidades, não é só isto. Muito mais do que isso, é manter-nos ligados com Ele, para que Ele entenda a nossa fragilidade e não retire de nós o seu Espírito Santo. Por isso que ele pediu aqui, Davi, não retire, Senhor, não me lances fora da tua presença. Onde é que eu vou? Longe de ti. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Volta outra vez a dar alegria da tua salvação. E sustentai-me com um espírito voluntário. O espírito voluntário, irmãos, é uma predisposição de aceitar pelo menos a pregação desta palavra. Se tu aceitares a palavra de Deus, já é um princípio bom. Voluntariamente, isto é, segundo a tua vontade, você está querendo ouvir alguma coisa de Deus, e Ele está propondo para você tornar-te dar a alegria pela manifestação do Espírito Santo que está no teu coração, se ainda ele está bem, porque se ele estiver entristecido, ele não se manifesta. Por isso diz a palavra, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para a vossa redenção. Entristecer o Espírito Santo, irmãos, é fazer aquilo que não o agrada. Os irmãos querem ver uma comparação? Ele mora dentro de nós, a casa é nossa, a vida é nossa, mas nós cedemos o espaço para ele viver dentro de nós. É como um inquilino, mas a casa é nossa. Agora nós podemos colocar dentro desta casa, onde ele também habita, coisas boas, agradáveis a ele. Então ele estará sempre contente conosco. É como uma pessoa que mora dentro de casa, a gente gosta da pessoa, ama a pessoa e ela também nos ama. Então é sempre alegria, prazer de vê-la. Quando a gente olha, vê que ela não está bem, pergunta, o que aconteceu? Você parece estar um pouco triste hoje? Não é assim que a gente faz? Espiritualmente também é assim. Então, mas se nós começamos a trazer dentro de casa coisas que não são boas, coisas que as pessoas jogam fora porque não prestam, e a gente vai lá e traz e guarda dentro de casa. Vocês já viram o que faz o acumulador?
Ele encontra uma coisa velha na rua, ele põe num saco. Encontra outra, ele joga num saco. Depois traz em casa e guarda tudo dentro de casa. Coisa velha, coisa que não prestou nem para o lixo, ele traz dentro de casa. E vai ocupando espaço, ocupando lugar. E fazendo isso espiritualmente. Uma hora traz o ódio, outra hora traz a vingança, outra hora cheio de maldade e cobiça, outra hora mente a toda hora. E são coisas mal cheirosas, coisas ruins. Você vai colocando dentro da tua casa, aqui dentro, porque a tua consciência avisa: oh, mais uma coisinha ruim que você trouxe para dentro, e você vai guardando, guardando. Ele fica triste e não te responde mais, mas não foi embora ainda, está aí. Mas precisa resgatar esta amizade outra vez, chegar: olha, você está triste comigo, mas qual é o problema? Ele vai te dizer: olha, é porque eu quero morar aqui com você, mas não dá. Olha aqui quanta sujeira você trouxe, quanta maldade você trouxe. Você tem ódio, você tem vontade de se vingar, você não ama, você odeia, você tem malícia nos teus olhos, é cobiçoso, mente toda hora. Eu não vou ficar mais aqui. Ou você limpa isso, eu fico, ou fica com isso, eu vou embora. Está dando para entender, irmãos, o que o Senhor quer dizer nesta manhã? Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Ele promete, irmãos, se nós agora propusermos no coração de aceitar, de receber e ter propósito de nos limpar, Ele fica e se alegra contigo. Então dizia: torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. A Irmandade quer sentir um pouquinho nesta manhã a alegria da vossa salvação. Quem quiser, aumente a tua comunhão agora, a ver se Ele volte, a ver se Ele manifeste outra vez, a ver se Ele não está triste contigo, a ver se você já conseguiu agora propor no teu coração, na tua mente, lançar fora de ti estas coisas ruins. Ele fica e te alegra. Faça esta propositura agora: Senhor, limpa-me, purifica-me, lava-me, eu serei purificado. Purifica-me com isope, eu ficarei puro. Lava-me e ficarei mais limpo do que a neve. Bendito seja Deus. Olha, irmãos, nós somos gente, ser humano. Mas se houvesse nessa multidão aqui ouvindo agora, e por onde estiver neste mundo, uma proposta de dizer: Senhor, eu quero ser limpo e quero ser mais convertido a Ti nesta manhã, para que o Teu Espírito não vá embora. Se fizéssemos isto, irmãos, a Irmandade ia ver a glória de Deus aqui. Que tamanho seria isso? Vai ficando em comunhão aí e vai propondo: Senhor, eu quero ser limpo, eu preciso que saia de mim tudo que é mal, eu aceito a Tua palavra, lava-me, lava-me, eu serei purificado e mais branco do que a neve. Dá para pensar isto, Irmandade? Se a Irmandade pensar nisto, saibam todos que o Espírito de Deus não nos deixará e Ele se manifestará. Estou aqui e vou ter alegria convosco. Imagine se o Espírito de Deus se entristecer com esta multidão aqui. Vai embora, nós ficaríamos todos ouvindo um discurso humano, uma palavra pregada pelos sentimentos carnais. Não teria virtude, não teria poder, não cura, não liberta, não expulsa o maligno, não limpa os caminhos, aumenta somente o desejo de ouvir, a alegria de ouvir a conversa, mas não teria mais virtude. Mas eu que estou pregando, estou sentindo que a virtude está descendo dos céus. Glória ao nosso Deus. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixará, irmã. Sintam agora e tenham a certeza de que Ele habita dentro dos vossos corações. Bendito seja o Senhor.
Se a nossa fé for suficiente, sairemos daqui mais brancos do que a neve. Se é o poder do sangue remidor do Senhor Jesus, que pagou as nossas dívidas, hoje está aqui, olha, Pai, eles não têm com que pagar, muita desobediência, muitos defeitos, mas a palavra está trabalhando no coração deles, e eles querem restituir a paz, a alegria. Vamos devolver a alegria para eles, vamos manifestar neles a alegria de saber que são teus filhos. Quem sabe, irmãos, terminando esta palavra, a glória de Deus não enche este lugar. A presença de Deus não nos garante que Ele ainda habita em nossos corações. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, teu amado Filho, nós nos prostramos perante a tua face em atos de agradecimento a Ti, pois a tua presença tem sido bondosa, misericordiosa nas nossas vidas, pois entramos aqui, Senhor, às vezes queixosos, clamando, indecisos, Senhor, sem um passo firme, mas na esperança de que a tua presença, Senhor, visitaria o nosso coração, alegraria o teu Espírito em nós, e faríamos, Senhor, reviver esta amizade contigo. Pai Celestial, graça nós te damos pela força dada ao teu servo de abrir esse serviço santo, eterno Deus, ministrado pelo teu Espírito Santo, nos cantar dos hinos, na oração, Senhor, de súplica, que foi elevado a Ti as nossas necessidades, Senhor, suplicando a Tua misericórdia e esta comunhão santa. Pai Celestial, graça Te damos, porque Tu deste força, sabedoria ao Teu servo, iluminastes nos conselhos santo, que faz bem, Senhor, não só para nós que aqui estamos, não só para os jovens, mas para os de meia idade, para os de terceira idade, eterno Deus, que muitas das vezes, contaminado por esse vício de ouvir mensagem e distribuir, e ser contaminados e contaminar, mas pela virtude da Tua palavra, hoje, Senhor, faremos um pacto contigo, e faz esta limpeza em nós, e nos ajuda a desvencilhar desses maus cheiros, desses produtos ruins que nos prejudica diante de Ti. Pai querido, graça Te damos pela Tua santa e poderosa palavra, Senhor, falando no íntimo do nosso coração. Agora, nesta oração de agradecimento, aviva o Teu Espírito em nós, Senhor, desperta, se por vezes ele está em nós entristecidos, confessamos diante de Ti, Senhor, nos perdoe, Senhor, aqueça em nós o Teu Espírito, visita a Tua igreja, traz coisas novas, traz virtudes novas, forças novas, qualidades novas, para sairmos daqui glorificando e exaltando o Teu eterno nome. Graças e muitas graças nós Te damos por tudo quanto Tu nos tem feito. Enriquece os Teus servos de saúde e abençoe nesse dom maravilhoso.
graça nós te damos, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, que vive para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado.